Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um Carreira Substantivo Feminino, esse projeto que a gente tem a Pronto e a Mega Brasil e que a cada 15 dias traz uma mulher bacana para dividir a sua trajetória, os desafios e inspirar a gente aí. Bom, eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação, e antes de começar o papo, eu vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos curtos, ficando grisalhos. Hoje eu tô com uma blusa roxa, de manga curta, e um brinco prateado em forma de folha. Bom, vou começar a falar da minha entrevistada de hoje. Ela, gente, são muitas credenciais esse currículo aqui. Então, ela é profissional de comunicação interna, de cultura e desenvolvimento, atua em programas voltados à comunicação e desenvolvimento, com foco, na capacitação de líderes comunicadores, consultoria em comunicação interna, mentoria de carreira. Tem mestrado em comunicação, é pós-graduada em gestão de comunicação organizacional e relações públicas, graduada em comunicação social, tem uma certificação internacional em segurança psicológica, especialização em gestão das emoções nas organizações e formação como Chief Happiness Officer, que eu estou super interessada, quero entender um pouco mais sobre essa função. Ela é professora em programas de pós-graduação pela BEG, FGV e ESPM, coautora em 7 livros de comunicação, dentre eles a Emoção e Comunicação, Reflexões para a Humanização das Relações de Trabalho, é idealizadora e facilitadora do Comuniar, que é uma comunidade sobre inteligência artificial na comunicação interna. Além disso, gente, ela está estudando psicanálise, é curadora de um curso da BERJ sobre cultura e cuidado, cultura do cuidado, lançado recentemente, e está com uma nova atividade. Não basta tudo isso, ela agora, em breve, vai publicar um livro, seu primeiro livro de poesia. Cíntia Provedel, muito bem-vinda ao nosso programa. Antes da gente começar, eu quero que você faça a sua audiodescrição e a gente já engata aí no nosso papo. Obrigada, Priscila, pelas boas-vindas. Adorei o convite, uma delícia estar aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou usando uma blusa verde, um cachecol marrom, que aqui está bem friozinho. Hoje eu não estou de brinco. Meu cabelo assim aqui, as mechas elas escondem um pouquinho os meus grisalhos, mas eles estão aqui, eu estou cultivando eles. E tô com as unhas pintadinhas de preto. Eu adoro fazer a unha, acho uma delícia, acho um cuidado gostoso, necessário, semanal. Então eu tiro lá meus minutinhos e vou fazer minha unha, acho uma delícia. E é Muito isso. bom. Muito bom. Bom, então vamos começar pelo começo, né? Conta um pouco Vamos. sobre essa trajetória, gente, cheia de coisa. A gente viu aí que você tem, claro, uma sólida, experiência em comunicação, né? A gente que conhece você sabe que você é apaixonada aí pela área. Conta por que que você fez essa escolha de ir para comunicação. Agora você também tem uma consultoria, né? Então é empreendedora como eu, né? A gente tem aí as mesmas vivências. Conta um pouco da sua trajetória, até chegar nesse momento aí de empreendedorismo. Acho que minha jornada ela vem desde o início muito pautada pela comunicação, né? Eu tenho lembrança assim de durante a infância ainda perceber a importância, né? É, a dinâmica, né, da comunicação, de estar nesse lugar um pouco de facilitadora, né? De conversas familiares, de dinâmica, de estar ali como alguém que tinha uma habilidade de escutar. Eu lembro de prestar atenção na comunicação não verbal. Eu tenho essas lembranças, é engraçado, de prestar atenção na maneira como os conflitos eram estabelecidos, né? Então eu tenho essa lembrança assim muito é, de uma época muito assim remota, né, na minha vida, faz muito tempo, mas acho que isso foi dando o tom, né? E conforme eu fui
me desenvolvendo, eu também fui percebendo uma habilidade assim de navegar em diferentes grupos, com diferentes características e estabelecer pontes, né? Eu tinha também assim, tenho, né, uma família super italiana que qualquer conversa pode virar uma conversa ou um conflito, né? Uma conversinha ali trivial às vezes vira aquela discussão acalorada, né? E eu sou filha, irmã, tia, prima de psicólogas, né? Então é uma família onde a comunicação ela também tem essa escuta cuidadosa, né? Então e onde o afeto ele tem um lugar, né? A comunicação para mim ela é não só uma forma de a gente é, trocar informações, mas ela é uma forma de é a partir dela que a gente se relaciona, né? Então, acho que vem desse um pouco dessa combinação de experiências, né? Muito ali num momento de desenvolvimento mesmo, e aí, logicamente, né, eu fui cursar comunicação e fui compreendendo, principalmente a partir da experiência do estágio, né? Então, durante o estágio, eu trabalhava com comunicação mais com foco mercadológico, e de repente eu estava ali fazendo interface com a comunicação interna, porque a comunicação interna precisava de alguma informação da área onde eu trabalhava, e eu falei, não, gente, eu quero fazer o que essa pessoa está fazendo, né? E esse desejo por trabalhar em comunicação interna surgiu de primeira, né? Logo no meu primeiro estágio. E aí, a partir daí, eu fui direcionando a minha carreira, fui entendendo, né? Minha primeira dissertação de pós-graduação já foi com foco em comunicação interna. Então, foi uma escolha, assim, muito clara desde o início. E acho que eu fui, né, Pri, me cercando de campos do conhecimento e de fazeres e de saberes e de experiências que pudessem ir ampliando, né, a minha desenvoltura para navegar nessa área que tem tantos desafios, não só do ponto de vista mais técnico, né, mais ali tático, mas também do ponto de vista estratégico e político, né? Então, acho que esse entendimento de que era isso foi me possibilitando identificar caminhos e saberes complementares que eu precisei desenvolver para trilhar toda essa jornada que foi trilhada em grandes organizações, né? Então, boa parte da minha carreira, praticamente meu maior tempo de carreira foi em organizações, né? Sempre focada em comunicação interna, cultura e algumas frentes de desenvolvimento. E nos últimos 5 anos, quase seis, eu venho aí nessa jornada de empreendedora. Meu foco não era ser empreendedora, nunca foi, mas durante a pandemia eu entendi que esse era um caminho importante para eu ter a flexibilidade e a autonomia que eu precisava naquele momento para poder também contemplar as questões familiares que surgiram naquele contexto tão específico e cheio de necessidades singulares que a gente não imaginava que a gente ia ter, né? Minha filha era muito menor na época, então eu entendi que empreender e ter minha consultoria naquele momento ia me trazer essa flexibilidade, mas no pacote da flexibilidade vieram muitas outras coisas, tanto coisas desafiadoras, né? Quanto coisas muito proveitosas e que me desenvolveram um monte, porque como você trouxe, a gente está junto nessa jornada, né? E a gente já comentava, né, agora há pouco, o quanto que é uma jornada que te faz se enriquecer e se instrumentalizar em termos de novas habilidades, né? Porque a gente atua para além da comunicação propriamente dita, né? A gente é a pessoa responsável pela alavancagem do nosso negócio, né? Pelo entendimento de como o nosso mercado funciona, das transformações pelas quais ele passa, quais são as tendências, para onde o mercado está caminhando em termos de necessidades, e aí ajustar nosso portfólio em função disso, e também escolher as nossas causas, né? Acho que essa é a grande beleza do empreendedorismo. Você tem um pouco mais de espaço para escolher a tua agenda,
as suas causas, os temas que você quer levantar bandeira, né, e defender, e pautar, e influenciar, né, tanto os teus clientes, quanto os teus colegas, quanto o mercado, quanto, né, os alunos, no meu caso, porque eu dou aula também. Então, acho que o empreendedorismo ele te dá esse espaço, essa liberdade, mas ele tem como contrapartida, né, essa multiplicidade de tarefas. E acho que o principal desafio, né, e que é algo que eu busco muito, é, é assegurar que existe espaço para co-construção, né? Então, construir junto, trocar, fazer isso que a gente está fazendo hoje e que eu faço em outros fóruns, em outras situações, justamente para que a gente possa continuar se retroalimentando a partir de outras visões. Porque quando você trabalha numa organização, você está o tempo todo em contato, né? Com outras áreas, com outros saberes, com outras maneiras de enxergar as coisas. É uma co-construção contínua, né? E no empreendedorismo, se você não busca isso, se você não articula isso, né? Eu, pelo menos, gosto de fazer em conjunto, né? A construção coletiva é algo que me preenche muito, que faz muito sentido para mim, né? Então, dentro do empreendedorismo, eu me coloco muito com essa abordagem. Eu quero escutar, eu quero fazer junto, eu quero ter boas parcerias, eu quero ser afetada pela forma da Priscila ver o mundo, porque eu tenho certeza que ela já teve outras experiências e outras vivências que vão me trazer elementos que vão contribuir para as construções que eu preciso fazer e vice-versa, né? Então a jornada de empreendedorismo ela tem sido muito gratificante nesse sentido, claro que com desafios e com um nível de, né, Pri, de autoconsciência assim que a gente precisa buscar de quais são os nossos desafios do ponto de vista do próprio desenvolvimento, né? Que novas habilidades a gente precisa desenvolver nessa condição de empreendedor. E acho que ao longo desses 5 anos isso foi ficando claro e contínuo, porque a gente nunca deixa de aprender, né? Sim, a vida é um eterno aprendizado, né? Não é? E a gente tem essa. Quando a gente fala que a gente empreende, a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? De deixar esse romantismo. Não existe esse romantismo do empreendedorismo, gente. Não é só glamour, é muita Não. luta, muita dificuldade. Mas o que você traz aqui, e eu partilho dessa opinião. É que também fiz minha carreira durante muito tempo no corporativo, né? Sou grata, me desenvolvi muito, ajudei a desenvolver pessoas, projetos, bacana. Mas quando você tem o seu negócio e que você pode bater no peito e falar, essas são as minhas causas, ou esse é o meu jeito de trabalhar, isso realmente não tem preço, né? Aqui na Pronto, por exemplo, a gente tem uma causa muito forte para a gente, muito cara para a gente, que é a diversidade. Então, principalmente as questões de gênero. Então, a gente tem esse podcast, a gente tenta, sempre que o nosso ecossistema, nossos parceiros ali são praticamente, sei lá, 99% de mulheres. E a gente quer movimentar isso. E quando a gente pensou na construção de valores, por exemplo, um dos nossos valores é relações respeitosas. A gente anseia por um mundo onde as relações sejam respeitosas. Então, é um valor muito caro para a gente. Então, a gente quer que isso esteja quando uma empresa contrata a gente, um profissional contrata a gente, entenda que esse é o primeiro valor. Relações respeitosas. A gente vai ser muito respeitoso e muito transparente, a gente espera isso das pessoas. Então, esse tipo de coisa é muito gostoso a gente acordar de manhã e falar, eu trabalho. Então, se eu não tinha isso, né, em eventuais outros, né, outros ambientes, então, se eu não tinha isso, então eu vou criar uma empresa que tenha isso. Então, isso é um negócio, é uma das partes boas aí do empreendedorismo. A gente faz, se não existe aquela empresa, às vezes a gente tem que criar e desenvolver novos negócios, enfim. Partilho muito dessa sua opinião. Bom, eu preciso fazer um intervalinho e a gente volta já já.
Estamos de volta hoje aqui com a Cíntia, esse papo gostoso. Vamos falar sobre comunicação, sobre liderança, sobre emoções, um monte de coisa. Cíntia, eu quero falar agora sobre liderança e comunicação. A gente tem a impressão que algumas organizações, onde o nível de maturidade de comunicação ainda não atingiu um bom patamar, a liderança ainda não é vista como ferramenta fundamental da comunicação. E aí a gente buscou uma publicação sua, que eu vou trazer aqui, para a gente refletir junto, né? Sobre o tempo que a liderança dedica diariamente a se comunicar com as equipes. Então, 14% dedicam menos de 15 minutos por dia, 39% dedicam entre 15 e 30 minutos por dia. Guarda esse dado que eu quero que você me traga suas impressões sobre isso. A confiança dos times nas lideranças caiu 7 pontos percentuais comparado ao ano passado. E a percepção dos times quanto à clareza da comunicação sobre a estratégia e prioridades do negócio diminuiu 5 pontos percentuais. Eu vejo esse dado como muito preocupante, né? Que a gente sabe o valor da liderança comunicadora. Esses e outros dados e insights foram divulgados no IC Index 2026, que é do Institute of Internal Communication no Reino Unido, esse ano. E aí, por que que eu destaquei esses temas, né? Porque você trouxe esses dados e ressoam com essa observação aqui no Brasil. Então, quando você conduz trilhas para liderança comunicadora, você diz que é comum identificar líderes que autoavaliam sua comunicação com os times como muito melhor do que ela é de fato, né? Segundo a avaliação dos seus times. É muito comum ouvir das lideranças. Passei a manhã toda conversando com o meu time, quase não trabalhei. Como assim? Comunicar não é trabalhar? Né, na minha visão, das maiores funções aí de um líder. Em momentos de incerteza, os líderes nem sempre se sentem preparados para dialogar e responder perguntas do time, o que obviamente prejudica a confiança. E é na conversa, abre aspas, é na conversa que o significado é construído e a compreensão acontece. Isso gera conexão. Isso é o que diz esse relatório que a gente trouxe esses dados. Queria que você destacasse esses pontos, na sua vivência, o que que você tem visto, e como que você vê esses dados. Olha, hoje na consultoria, é, a formação de liderança comunicadora tem sido o nosso principal carro-chefe, né? Ao longo desses 6 anos, as demandas de comunicação interna são as mais diversas, mas esse tema, ele tem permanecido na agenda, né, Pri? E eu entendo que não é à toa. Por quê? Porque a gente tem nos resultados da pesquisa anual sobre tendências em comunicação da Aberj, sempre uma evidência do quanto essa temática ela ainda é desafiadora para os profissionais de comunicação, né? Você posicionar a liderança como uma liderança que efetivamente se comunique de forma efetiva, proveitosa com os times. E eu acho que muito desse cenário ele se deve a alguns fatores. E acho que um dos principais, né, pela minha avaliação, pela minha experiência, por aquilo que eu venho estudando e mapeando com os clientes, tem a ver com a premissa. A gente parte muitas vezes da premissa de que a gente, quando a gente vai capacitar uma liderança, de que está todo mundo na mesma página, né? E que o repertório é o mesmo. E isso não é verdadeiro. Muitas vezes a gente tem líderes que estão sentando nessa cadeira, nessa posição de liderança, pela primeira vez, né? Que eram profissionais técnicos extremamente cheios de habilidades e competências e resultados, e que por isso evoluíram na carreira, mas que não têm necessariamente, né, as competências de liderança para desempenhar o seu papel como líder. E como parte dessas competências de liderança, claramente a comunicação é uma das competências centrais. Isso não sou eu que estou dizendo, a gente tem diversos estudos e tendências e números indicando o nosso olhar para isso, né? E aí, partindo dessa premissa, assim, se a gente não posiciona a comunicação do líder como uma competência relevante para o negócio e não deixa claro para esse líder
quais são os papéis e responsabilidades que ele tem nesse processo de comunicar com os times, provavelmente a gente não vai conseguir ter esse engajamento de uma maneira orgânica, né? Ali apenas a partir do bom senso de cada um. Não, é uma agenda que a gente precisa, que a gente precisa alavancar, né? E na minha jornada, o que que eu tenho percebido? Que quando a gente tem como ponto de partida, Pri, um diagnóstico claro, né, interno ou feito com algum instituto externo, né, feito com uma pesquisa de clima, seja lá o que for, né, em termos de dados, indicando a necessidade de melhoria dessa liderança, né? Quando a gente tem esses fatos e dados, quando a gente tem clareza em relação às queixas dos times, em relação à comunicação das suas lideranças, e quando a gente tem o próprio líder se autoavaliando nesse processo, a gente consegue mapear com uma clareza maior, com uma maior abrangência, com uma maior profundidade, quais são de fato as competências necessárias. E isso se engrandece e ganha ainda mais relevância quando a gente busca entender com aquela própria organização, com a liderança executiva, com o time de comunicação, com o time de RH, quais são as competências da liderança comunicadora que vão alavancar cultura e negócio. Então, a partir desse mapeamento geral, a gente consegue de fato desenhar competências, papéis e responsabilidades no primeiro momento, né? Então, eu espero que esse líder comunicador, exemplos, né? Que ele escute e dialogue efetivamente com o time de uma maneira, né, com qualidade. Eu espero que esse líder ele explique o porquê das coisas num contexto de crise ou de mudança. Eu espero que esse líder seja capaz de traduzir a estratégia do negócio para o time. Eu espero que o líder ele consiga dar clareza de que cultura organizacional é essa e quais são os comportamentos esperados, né? Como que esse dia a dia, em termos de formas de trabalhar, deve fluir para estar alinhado com a estratégia de negócio, com a cultura. Então, quando a gente comunica, né, desenha com clareza papéis e responsabilidades e comunica para os líderes o que que a gente espera deles, pela minha experiência, eu entendo que a gente já vai para um outro patamar em termos de maturidade. Por quê? Porque a gente sai daquela narrativa, ai, líder, eu espero que você se comunique. A expectativa é que o líder cascateie a informação para os times. É mais do que isso, o líder não é um canal, né? O líder é um ser humano como nós, né, que precisa entender a razão de ser, né, da sua própria comunicação, o quanto que o papel dele é potente e relevante nesse ecossistema, ter clareza do que a organização espera dele nesse sentido, e a partir disso, né, ter o estímulo da autoaprendizagem, né, que ele possa de fato ir buscar, né, essas habilidades e ir se desenvolvendo, mas ter também ali a empresa apoiando esse desenvolvimento, justamente, né, Pri, para acelerar essa jornada, para trazer para esse líder uma maior prontidão em termos de comunicação, né? Então, acho que é fundamental, pela minha experiência, eu tenho percebido, quando a gente tem um diagnóstico estruturado, quando a gente tem o negócio com a clareza de qual que é a contribuição que ele espera em relação ao papel do líder comunicador, né? E quando a gente entende com a própria liderança, com os times, onde estão essas oportunidades de melhoria, a gente desenha papéis e responsabilidades com maior consistência e aí, a partir disso, a gente faz o resto. Mas como que chega, às vezes, o pedido, né, de trilhas de capacitação de líder comunicador? Ah, eu quero um treinamento de escuta. Não estou dizendo que escuta não seja importante. Mas será que é isso? Para esse negócio? Para esse líder? Para esse contexto? Né? Então, ter um diagnóstico claro, desenhar papéis e responsabilidades com clareza é fundamental para que a gente elenque quais são as competências críticas e, a partir disso, faça os desdobramentos todos em termos de capacitação da liderança comunicadora. Então, eu tenho trabalhado nesse modelo de gestão e tenho percebido que é um caminho proveitoso, né? E, logicamente, ter depois indicadores que possam acompanhar a evolução desse líder enquanto liderança comunicadora. E é importante, Cintia, se trazer isso, porque a gente tira a comunicação do subjetivo, né? A gente tira, a gente traz dados, traz informação. E isso que você falou de um líder, às vezes, sentar numa cadeira de liderança sem preparo
Gente, isso é a coisa mais comum que a gente vê aí nas organizações. E a gente tem que mostrar, né, cada vez mais, tanto você quanto a gente aqui na Pronto, que comunicação é uma competência que precisa ser aprendida, desenvolvida, tem que ser treinada. Não nasce com a pessoa, a gente tem que treinar. Tanto para fazer essa comunicação líder-equipe, ou fazer comunicação, porta-voz representando a empresa, isso tem que estar claro para as pessoas, né? Que não existe um bom líder comunicador, seja ele comunicador com as suas equipes ou sendo um porta-voz, que não treine, que não se desenvolva. Pode ter a autoaprendizagem? Claro que sim. Mas a gente precisa dos profissionais habilitados para isso, gente. As empresas precisam entender que não é só promover a pessoa e colocar na cadeira que todas as competências vão vir junto quando ela abrir o computador. Não é. A gente tem que deixar isso muito claro. E é por isso que tem trilhas de desenvolvimento, tem treinamento aí. Obviamente, quando a pessoa senta na cadeira, ela tem que também ter essa clareza de que ela precisa buscar conhecimento, né? Não só técnico, mas muitas vezes, né? Muito mais voltados até para o emocional, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Porque o técnico é isso, o técnico a gente já sabe, ele já desenvolveu, ele já foi contratado, ele já estudou, está ali desenvolvendo no dia a dia. Mas essas outras competências precisam ser treinadas. Recado dado, vamos para o próximo intervalo. A gente volta já já para o nosso último bloco aqui com a Cíntia, que está passando muito rápido. A gente volta já já. Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Estamos de volta aqui hoje com esse papo gostoso com a Cíntia. Último bloco, muito rápido, passou. Cíntia, eu queria falar um pouco sobre. A gente falou agora no bloco anterior, né, sobre essa coisa das emoções. Você tem uma pós em gestão das emoções nas organizações. Uhum. Então, eu queria até que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais nesse tema, porque, né, pela importância, né, dele, como a gente falou no bloco anterior, mas eu queria juntar também com a sua formação em psicanálise. Como que você está enxergando a comunicação a partir também desse olhar psicanalítico e como lidar com as emoções na prática, né, nas organizações? Já que a comunicação é uma prática relacional, como que você está trazendo esses conceitos da psicanálise com essas formações que você tem de gestão das emoções, da felicidade? Conta um pouco, sobre Uhum. isso, como que isso pode, é, como a gente pode trazer isso para a prática? É uma jornada meio que desde sempre, né? Lá no mestrado, Pri, eu fui estudar o impacto do medo nas organizações, né? Principalmente na comunicação interna, claro, que é o meu campo de atuação e meu campo do conhecimento mesmo. Então, ali foi o meu ponto ali de partida nessa jornada, né?
Eu lembro que eu queria entender o impacto das emoções na comunicação interna. Meu orientador falou: não, vamos, né? E o orientador tem esse papel mesmo, vamos recortar, né? Vamos focar, né? E aí eu elegi o medo, né? Como um elemento que depois conectou super com segurança psicológica, com os meus estudos que vieram depois. Mas é algo que tem sido para mim uma agenda mesmo, né? Como trazer esse repertório a respeito das relações, das emoções e a maneira como isso afeta a nossa comunicação do dia a dia, né? Principalmente aquela comunicação que acontece ali no time, ali entre líder e liderado, aquela comunicação informal no dia a dia, né? Isso constrói os ambientes de trabalho, né? Isso constrói a experiência das pessoas no trabalho. A construção de boas relações, de bons espaços para diálogo, é muitas vezes o que faz as pessoas optarem por ficar numa empresa ou decidirem sair de uma empresa. A relação tem um lugar muito central nessas escolhas, né? E acho que as gerações anteriores talvez falassem menos disso, mas as gerações atuais, né, que estão chegando no mercado de trabalho, elas trazem claramente essa expectativa, né, de ter um ambiente onde você possa se expressar, dialogar, né, trazer os teus pontos de vista e assim por diante. Então, depois de estudar o impacto do medo, né, nas organizações, eu fui buscando me aprofundar nas questões de escuta, né, então também me aprofundei nessa temática do silêncio, né, eu lembro que na pandemia eu fiz uma oficina de escuta na Berge, né, que foi super bacana e relevante para aquele momento, né, onde a gente tinha muito esses desafios, né, de ampliar esses espaços de escuta para compreender como é que aquele contexto estava impactando as emoções das pessoas e calibrar a nossa comunicação nesse sentido. Não só a comunicação formal, né, por meio dos canais, a comunicação das próprias lideranças, mas também a comunicação do dia a dia, né? E aí, medo, a escuta, o silêncio, e aí veio a questão da segurança psicológica como, né, um ponto super importante e que é uma bandeira minha também, né, a construção da segurança psicológica, tendo a comunicação como um aliado importante. E aí veio a gestão das emoções nas organizações, a felicidade corporativa, o livro com a Viviane Mansi, né, Emoção e Comunicação para a Humanização dos Ambientes de Trabalho. Então é um fio condutor, né? Eu vejo claramente, né, a conexão entre as coisas, o quanto que elas foram se encadeando, porque o meu interesse por essas temáticas foi aumentando, justamente por perceber que quando a gente tem uma maior clareza, né, em relação ao impacto que a comunicação do outro tem nas minhas próprias emoções e vice-versa, a partir dessa tomada de consciência, a gente tem condições, né, Pri, de eleger, de escolher a maneira como a gente vai reagir, né? Porque a emoção, ela chega, né? O medo, a raiva, né? A frustração, essas coisas elas acontecem e não dá para impedir que aconteça. A emoção, às vezes, ela nos surpreende. O que que eu acho que a gente maneja, né? Que tem escolha, é escolher como a gente vai reagir a essas emoções, né? Então, diante da raiva, diante do medo, como é que eu reajo? Como é que eu regulo, né, as minhas ações e reações em função daquilo que eu sinto, né? E como é que eu compreendo o impacto que eu tenho no outro, né, ao adotar uma determinada comunicação, uma forma de lidar, né, e de conduzir as coisas a partir de uma emoção, né, que me gerou ali raiva, medo, seja lá o que for, né? Então, quando a gente percebe a importância e o impacto disso na nossa comunicação,
a gente ganha condições de ir ampliando esse repertório. Deixa eu entender quais são os meus gatilhos emocionais, né? Muitas vezes a gente acha que um gatilho é somente a emoção em si, né? Ou algo que aconteceu. Não, o gatilho ele é formado, né, pela situação que aconteceu. Então, puxa, eu tive lá uma discussão com um liderado, né? E só que não foi só o, a situação em si, né? Para formar esse gatilho das emoções, tem como eu estava me sentindo naquele dia. Eu estava tendo um dia já complicado, desde de manhã, como é que estava o meu estado de humor? E tem os registros que eu tenho, né, no meu repertório emocional. Puxa, eu já tinha vivido discussões parecidas, né, com essa pessoa anteriormente, que registros eu tenho, como que eu agi. Tudo isso leva a esse gatilho. E que eu fiquei ali de repente, vamos supor, com raiva. Diante dessa raiva, como eu me comporto? Tendo consciência desse gatilho, dessa raiva que eu estou sentindo, qual que é o desdobramento, né? Eu vou optar por ter uma conversa num outro momento, porque eu estou tomado pela raiva, ou eu vou escutar mais para poder entender o que que a pessoa está me trazendo, né? Ou eu vou, de repente, recuar, pedir para tomar um café, para tomar uma água, e daqui 5 minutos voltar e a gente continua essa conversa. Ou eu vou sair da sala, bater porta, ou eu vou adotar uma abordagem ali de deboche, de ironia, ou eu vou gritar na mesma intensidade. Então, a partir do momento que a gente se dá conta, a gente vai criando, não é do dia para a noite, né? É um processo, mas a gente vai criando repertório emocional e condições de ir conscientemente escolhendo a maneira como a gente vai reagir diante disso. E se percebendo e se dando conta e falando, não, diante dessa emoção, desse gatilho, eu já sei como eu funciono, eu já sei que esse tipo de conversa com essa pessoa, nesse tipo de situação, que me remete a isso, eu me desestabilizo, ou eu fico ali tomada, com raiva, né? Então, como diante desse contexto, eu opto por me colocar, me posicionar, né? Eu vou partir para uma empatia mais assertiva, né? Eu vou silenciar, o que que eu vou fazer diante desse contexto? Então, a emoção, eu acho que tem um lugar central na nossa comunicação interpessoal, né? Na nossa comunicação ali da liderança, né? Porque a liderança está o tempo todo lidando com afetos, por isso que é aquilo que você trouxe, como assim, né? Você passa o dia inteiro, pô, a manhã inteira com o time, passei a manhã inteira com o time conversando, quase não trabalhei. Não, líder. Você estava super trabalhando, né? Quando você está ali alinhando objetivos, alinhando metas, alinhando entregáveis, escutando as pessoas, entendendo quais são os conflitos, quais são as barreiras, né? Quais são os não ditos para potencializar a jornada de trabalho, você está trabalhando, né? Então a comunicação ela pode ser, né, um recurso fundamental para o atingimento dos nossos objetivos, para ganho de produtividade, para alinhamento, para captura de sinergias, né? Então, enxergar a comunicação a partir dessa contribuição para o negócio, para a cultura e para as relações posiciona, né, a função de comunicação num lugar muito mais relevante e potente, né? Mas essa conversa, esse entendimento, ele precisa acontecer dentro das organizações, como você bem trouxe, né? E a emoção, ela tem um papel fundamental nesse sentido, porque ela está o tempo todo ali circulando. Ela está nos não ditos, ela está na comunicação não verbal, ela está na maneira como eu reajo a algo, né? E ela muitas vezes dá o tom para as decisões que a gente toma, né? Para a maneira como a gente se posiciona, para a maneira como a gente influencia ou não o outro. Quando eu estou mais consciente das minhas emoções, eu tenho condições, logicamente, de calibrar tudo isso rumo a um endereçamento mais proveitoso e mais consciente. E você acha que, assim, pela sua percepção nesses anos aí que você vem trabalhando com isso, você acha que o entendimento das organizações está maior com relação
a essa questão das emoções? Porque quando a gente pensa no negócio, pode parecer que emoção é uma coisa menor, né, do que o impacto financeiro do negócio, por exemplo. Você acha que as empresas estão olhando mais para isso, estão investindo mais nisso? Acho que sim, mas concordo com você que o tema não é necessariamente a emoção, mas ela vem na esteira de eu querer apoiar o endereçamento, né, de conversas difíceis, da gestão de conflitos por meio da comunicação interáreas, né? E quando eu entro nessas temáticas maiores, a gente consegue contextualizar a importância da emoção, né? Nem sempre a emoção por si só, né? Ela é pauta de comunicação em todas as organizações, lógico, né? Que a depender do nível de maturidade daquela organização. Tem organizações que chegam com essa demanda, né? Eu tenho uma liderança que está com dificuldade de se colocar, de criar espaço para conversar com os times, uma liderança mais dura na fala, né? Uma liderança com uma escuta muito escassa, né? Muito precária. E aí a pessoa já vem com esse entendimento, que vem num diagnóstico, que aquilo está impactando o clima, aquilo está impactando a relação com os times, né? Que os times estão se queixando, tanto em pesquisas qualitativas, né? Quanto pesquisas quantitativas. Então, às vezes, esse dado vem, e aí o pedido vem de forma clara, né? Às vezes ele não vem, a gente vai descobrindo no diagnóstico. Daí a importância da gente não sair fazendo trilha, né, de capacitação antes de fazer um diagnóstico robusto. Por quê? Porque é nessas entrelinhas, é nas conversas com as pessoas, né, é nessa escuta atenta que a gente vai identificando que não é só uma questão de que as áreas não se comunicam bem, tem ali os jogos de poderes, né? Tem o comando e controle, tem ali uma maneira de se relacionar, uma cultura, né? Uma maneira como essa liderança se posiciona diante desse contexto, né? Como ela reage ao contexto, como ela reage emocionalmente àquele contexto. Então, quando a gente vai compreendendo essa complexidade, a emoção vai aparecendo como um tema importante e que é trazido dentro de um contexto às vezes maior, né, da comunicação em cenários de incerteza, da comunicação em cenários de crise, da comunicação interáreas, da comunicação com foco em ter conversas difíceis, da comunicação com foco em resolução de conflitos. Então, isso vai aparecendo como um elemento muito relevante. Né? Outro dia eu escutei, eu finalizei um treinamento, né, e tinha lideranças de todos os níveis, né, desde diretores até primeiras lideranças, né? E um dos líderes trouxe assim que o elemento que para ele ficou mais marcante e que ele levaria de imediato para o dia a dia dele seria esse entendimento em relação ao impacto das emoções dele na própria comunicação dele. Então, a gente também tem uma carência de repertório nesse sentido, né? E aí, quando você aporta esse repertório e traz significado para ele, e traz exemplos do dia a dia, onde a questão da emoção, né, ela prejudicou uma tomada de decisão, né, ou ela atrapalhou o endereçamento de uma comunicação, de um alinhamento, né, ou ela, enfim, seja lá o que for, quando você traz esse entendimento, as pessoas vão cada vez mais compreendendo a importância disso, né? Então é uma construção, e quando a gente conjuga isso dentro de um contexto maior, estratégico, né, a chance da gente influenciar é ainda maior, né? Vai variar, acho que de organização para organização mesmo, e esse nível de repertório e maturidade. Uhum. Respondi, E Pri? super. E uma das coisas que eu ia perguntar era isso, feedbacks que você tem de pessoas que passam por essas trilhas. Você acabou de trazer um. E é importante também a gente dizer que se desenvolver em comunicação não é só para você ser um líder melhor, é para você ser uma pessoa melhor, para você ter relações melhores, que a gente extrapola o trabalho. A comunicação ela é essencial para qualquer
área da sua vida, né? O trabalho é só mais uma. Então, se Exatamente. você se desenvolver, né, na comunicação, entender as suas emoções, e aí você pode também procurar, né, outras ferramentas, terapia, psicanálise, Uhum, né, uhum. a gente precisa, todo mundo precisa se entender para entender como que reage, por que que reage daquela forma. Então, às vezes é tão mais profundo, né? A gente está trazendo aqui para o âmbito da liderança, mas é para a vida, né? Então, E aí entra a psicanálise, né? Que a psicanálise ela propõe justamente, né, essa escuta, que é uma escuta diferente, né? E é uma escuta que nos ajuda a entender a singularidade do sujeito, né? Cada um vai ter dificuldades em função da sua jornada, né? Não dá para a gente pasteurizar e dizer que as pessoas têm as mesmas dificuldades. Lógico que tem questões que são estruturais, culturais, a gente sabe disso, mas tem a singularidade de cada um, né? E a psicanálise ajuda justamente a entrar em contato com isso, né? A não pasteurizar tudo. Então, eu tô adorando, tô aprendendo um monte, tô fazendo as conexões, né, com comunicação, com narrativas. Tô super envolvida e produzindo em torno dessa temática, e quem sabe a gente mais para frente faz um bate-papo só sobre isso, né? ai, adoraria. E, Cíntia, onde que você compartilha aí todos essas seus conhecimentos no LinkedIn, é no Instagram? Onde você está? Onde as pessoas podem te achar? Eu estou no LinkedIn, é a minha principal ferramenta assim de posicionamento do que eu estou fazendo, das minhas iniciativas. Tem o site também da Caminho do Meio, mas pelo LinkedIn, pelo menos uma vez por semana, né, eu estou por ali compartilhando, né, informações não só do mercado, mas é, sobre competências para o profissional de comunicação, desafios da comunicação interna, sobre a minha jornada, o que que eu tô fazendo no momento. Então, é um canal onde. E eu respondo inbox, então, se alguém quiser me escrever também, trazer, né, às vezes alguma pergunta, uma questão, eu gosto muito dessa troca. Muito bom, a gente vai deixar o arroba da Cíntia aqui para vocês seguirem. Sigam, tá cheio de conteúdo bom lá. Cíntia, muito obrigada, eu amei nosso papo. Que a gente continue aí se encontrando por aqui, nos eventos, na Berge, em tanto, porque eu brinco que esse mundo é uma praça, todo mundo acaba se encontrando ali, principalmente a gente que é de comunicação, tá sempre ali nos mesmos ambientes, e é muito bom trocar com você sempre. Muito obrigada, viu, por você participar aqui hoje Obrigada, também. Priscila. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Aproveito esse momento para reconhecer, né, essa iniciativa de vocês como algo tão importante. Acho que essas conversas elas nos ajudam, né, a encontrar, né, novas formas de fazer, a nos inspirar, né, a trazer novas referências para o nosso dia a dia. Então, já escutei várias conversas de vocês com outras pessoas. Então, que esse espaço continue sendo um espaço que nos afete, né, que nos inspire, que nos traga reflexões e que transborde, enfim, desdobramentos aí positivos para os comunicadores, né? A gente está precisando de inspiração e de referências e de novas formas de fazer. E com certeza iniciativas como essa nos ajudam a seguir bem acompanhado nessa jornada. Ah, muito obrigada. Saiba que a gente também aqui é sua fã e está sempre te acompanhando e se encontrando por aí, né? Então, muito Isso obrigada. aí. E muito obrigada a você que acompanhou mais um episódio que teve o roteiro da Juliana. Ops, 3, 2, 1. E obrigada a você que acompanhou mais um episódio que teve o roteiro da Juliana Ribeiro, a edição do Davi Alejandro, da Mega Brasil. Então é isso, gente. Ajuda a compartilhar, ajuda a reverberar essa conversa aí nos seus meios, compartilha com as pessoas, mostra esse episódio para alguém, que é por isso que a gente está aqui. A gente quer aumentar essa legião aí de pessoas falando sobre comunicação, sobre emoções e sobre um monte de outras coisas que perpassam aí a nossa carreira, tá bom? A gente volta daqui 15 dias com mais uma mulher contando um pouco da sua carreira, dos desafios. Então a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, até lá.